Estão abertas as inscrições para o 6º Congresso Internacional de Felicidade, que vai acontecer em Curitiba, entre os dias 18 e 19 de novembro, um congresso que é o maior evento sobre felicidade da América Latina e vai trazer aqui para o Paraná palestrantes que vão falar sobre vários aspectos da felicidade: filosofia, ciência, arte, espiritualidade. O idealizador desse congresso, Gustavo Arnes, é o nosso convidado no TNews hoje aqui no estúdio. Ele é professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul e também leciona aqui na PUC Paraná. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta, obrigado. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Esse assunto os ouvintes gostam, então a gente já sabe que vamos ter participações, né? Que bom. Então, assim, vamos começar por um conceito aqui que de cara chama atenção quando você vai olhar lá a programação do Congresso, né? Há muito tempo a felicidade deixou de ser aquele conceito abstrato, né? Eu me sinto feliz ou sou feliz, né? E se tornou campo de estudo. O que é a ciência da felicidade? Muito bem, acho que é um bom começo, né? A ciência da felicidade teve o seu início aí no comecinho dos anos 2000, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia, e ele fez um grande chamado aos psicólogos, porque ele percebeu que a psicologia até então tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças, a esquizofrenia, o estresse, a depressão, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Da ideia então desse campo de estudo chamado psicologia positiva, que passa a estudar a felicidade. Esse campo da psicologia ganhou reforço da neurociência, que com o avanço da tecnologia pôde perceber hormônios e neurotransmissores que nós produzimos, né, no nosso cérebro, tudo que está acontecendo lá dentro, e como é que nós percebemos tudo isso através das nossas emoções. Então, ciência da felicidade hoje é esse campo multidisciplinar composto pela psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções. Muito bem, quando a gente fala da neurociência, são esses termos que até pouco tempo não se ouvia falar e que agora todo mundo conhece um pouquinho, né? A dopamina, a serotonina, a química cerebral, é isso? É exatamente, né? E são termos realmente novos, porque o próprio conceito de neuroplasticidade, que é muito bem aceito e conhecido, ele é de 1998. Então, realmente, é de muito pouco, é uma ciência bastante nova mesmo, né? Mas que já tem aí mais de 2 décadas e que nos auxilia a compreender um pouco mais sobre bem-estar e felicidade. A gente nunca falou tanto sobre o assunto felicidade de forma tão aprofundada, né, como nos últimos anos, em função até disso, de todos esses estudos e tal, né? Antes eu tinha a impressão de que a felicidade era algo que a gente buscava que nem um pote de ouro lá no fim do arco-íris, não era? Uma coisa, vou encontrar a felicidade, em busca da felicidade. Qual é a diferença entre a felicidade e estados como a alegria, a euforia, o bem-estar emocional, o prazer, a satisfação? Qual que é a diferença entre isso, uma coisa e outra? Muito bem, são muitas as nuances de diferenciação entre cada um desses elementos que você está trazendo, né? O prazer, por exemplo, ele é neuroquímico. O prazer, ele é o estímulo aos nossos receptores sensoriais. Então, por exemplo, né, uma colherada de sorvete de chocolate é algo prazeroso. Por quê? Porque está estimulando os nossos receptores sensoriais. A 6ª colherada, ela não é tão gostosa quanto a primeira. E lá pelo final do pote a gente já tá quase que enjoado mesmo, né? Por quê? Porque os nossos receptores sensoriais estão hiperestimulados, então a gente tem que tomar até um cuidado para não confundir mesmo o prazer com a felicidade, porque o prazer ele é efêmero, ele é passageiro, o prazer ele precisa ser raro. Você comer um pote de sorvete de chocolate hoje, talvez seja gostoso, agora você comer um amanhã e depois da manhã e depois da manhã e todo dia durante 30 dias, você vai enjoar do sorvete de chocolate, provavelmente, né? Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. A felicidade, ela pode ser compreendida de maneiras um pouco mais profundas. Eu gosto, por exemplo, do conceito do professor Tal Ben-Shahar. Ele ficou famoso, o professor da aula mais concorrida de Harvard. Ele esteve conosco aqui no Congresso em 2018. E para ele, a felicidade é a combinação de 5 elementos. Felicidade é a combinação do bem-estar físico, do bem-estar emocional, intelectual, relacional e espiritual. Quando eu cuido de cada um desses componentes de bem-estar na minha vida, eu naturalmente vou construindo esse estado de felicidade que é mais duradouro, que pode ser mais profundo, que nós podemos, de fato, ter algum controle sobre. Ninguém se sente pleno o tempo inteiro, isso é um fato. A gente tem problemas, a vida de todo mundo tem altos e baixos, isso é um fato, né? Mas já ouvi algumas vezes, principalmente monges budistas que fazem muita prática de meditação e tal, falando sobre a proximidade entre o conceito de felicidade e uma satisfação, um contentamento, uma paz interior.
Dá para dizer que há uma semelhança entre uma coisa e outra? Certamente, por isso que no Congresso até nós buscamos trazer essas diferentes linhas de conhecimento, de saberes e de estudos, justamente para que a gente possa ter reflexões sobre o tema. Então, dentro da ciência, por exemplo, entende-se que tem uma parte da nossa felicidade que está relacionada às condições externas. Uma parte, uma pequena parte, é verdade, mas uma parte. Dentro das linhas espiritualistas, 100% da nossa felicidade ela é interna, não importa o que está acontecendo do lado de fora. Então a gente tem algumas diferenças do conceito em si. Agora, qual é aquele que eu posso aplicar de maneira mais efetiva na minha vida? Isso cabe a uma reflexão pessoal de cada um. Eu gosto bastante dessa linha. Monja Coen teve conosco aqui em alguns congressos de felicidade, estará novamente em novembro, e ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que a felicidade é um estado no qual cabem, inclusive, diferentes emoções. Eu posso encontrar felicidade mesmo na tristeza. A felicidade pode ser um grande pano de fundo para a nossa vida. E é interessante porque hoje a ciência consegue perceber que tristeza e felicidade não são estados antagônicos. Na verdade, nós nos sentimos felizes e tristes ao mesmo tempo, e isso é mais comum do que se imagina. A neurociência mostra que essas duas áreas do cérebro ficam ativas ao mesmo tempo. Por exemplo, o final das férias, né? Muito comum, você tá feliz que você tá de férias, mas por outro lado você tá também triste que as férias estão acabando. Na formatura dos filhos, você fica feliz, fica orgulhoso que seu filho está se formando, mas por outro lado você percebe que o seu filho também está crescendo, sente saudade daquele momento anterior. Então feliz e triste é algo mais comum, inclusive nos nossos dias, que a gente consegue perceber. Por isso, esse conceito da espiritualidade, do budismo, que fala de felicidade enquanto paz interior, realmente ele pode ser percebido porque nós vamos navegando pelas tormentas da vida muitas vezes, e enquanto nós encontramos essa possibilidade de lidar melhor com cada uma das emoções que nós sentimos, certamente vai nos auxiliando nessa navegagem. A gente teve por muito tempo uma definição, né, de felicidade que era sinônimo de ser bem-sucedido. Então, bem-sucedido na profissão, ter aquela família padrão de propaganda de margarina, né, status, dinheiro, bens. Depois o conceito foi ficando mais existencialista. Então, felicidade é poder viajar, é poder viver experiências, mas tudo isso acaba causando, tem um efeito, e eu queria ver se você concorda que tem e de que maneira, né, que é o seguinte: pessoas que, em tese, vamos dizer assim, deveriam se sentir felizes porque têm tudo de que gostariam, mas que são depressivas, por exemplo, e ainda se sentem culpadas por serem depressivas mesmo tendo tudo. Como que fica esse bug no sistema? Excelente questão, porque nos remete a esse vazio existencial que muitos de nós experimentamos e que é algo latente da nossa sociedade. Essa falta de sentido que nós encontramos muitas vezes para a vida, que se dá realmente por conta dessa confusão do que é felicidade. Aqui no Ocidente, né, em especial aqui no Brasil, com essa forte asa de influência cultural estadunidense, se confunde mesmo a felicidade com o sucesso. E se entende muitas vezes o sucesso como puramente a construção de bens materiais. De fato, cabe uma reflexão, para além do que é felicidade, também uma reflexão mais profunda sobre o que é sucesso realmente, porque essa construção de bens materiais fatalmente vai nos levar a esse vazio interior que você está mencionando. Então, muitas vezes a pessoa está materialmente bem atendida, encontra sucesso na sua profissão, mas não consegue encontrar uma conexão entre o seu fazer no mundo e aquilo que lhe traz sentido, aquilo que lhe dá significado, tanto nessas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, que ao longo do tempo corresponde àquilo que nós chamamos de vida realmente, e a vida é bastante ordinária, né? Uma das desmistificações importantes da ciência da felicidade é essa de que muitas vezes nós buscamos a felicidade naquilo que é extraordinário. E o extraordinário, ele existe, nós vivemos esses momentos são ótimos, mas a verdade é que a vida ela é bastante ordinária, nós fazemos meio que as mesmas coisas todos os dias, meio que nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários, e é preciso encontrar significado para essas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, até para que possibilite uma conexão maior com um sentido mais amplo para a nossa existência. A ciência da felicidade, o professor Tal Ben-Shahar fala disso quando coloca o item do bem-estar espiritual. Não necessariamente tem a ver com uma religião, mas com esse sentido, essa conexão interna de que a vida tem significado, de que aquilo que eu faço possibilita uma construção de algo positivo para mim, para as pessoas à minha volta. Saber para onde está indo, né?
o que está fazendo e por que está fazendo, né? Exatamente. Existe muita diferença entre o conceito de felicidade que a gente tem em geral, eu digo sociedade, não os estudiosos, nós, aqui no Ocidente e no Oriente? Olha, existem algumas nuances interessantes quando a gente fala dessa conexão mais genérica, né, com o conceito de felicidade. Então aqui, como você mencionou, associamos muito felicidade com sucesso, associamos a felicidade com momentos felizes e muitas vezes respondendo as perguntas assim, né, a gente vê na rua os repórteres da televisão perguntam o que é felicidade para você, e as pessoas normalmente dão um exemplo de um momento feliz, seja ele do almoço da família no domingo, seja ele no gol do seu time de futebol, enfim, a felicidade fica uma coisa meio eufórica, né? Na Europa, via de regra, associa-se a felicidade mais com esse equilíbrio entre vida pessoal, profissional, acesso às artes e cultura. E no Oriente, nas culturas mais tradicionais orientais, entende-se a felicidade mais como essa paz interior que você também mencionou dentro do budismo, por exemplo. Então, parecem quase coisas antagônicas, né? A felicidade eufórica da felicidade enquanto paz interior, mas é importante que a gente perceba que são nuances possíveis da felicidade, que são estados, né, que a felicidade abraça quase que ao mesmo tempo e que, portanto, essa reflexão individual é tão importante. Mas é preciso também dizer, porque eu escuto muito das pessoas, Gustavo, a felicidade é uma coisa subjetiva, que para mim é diferente da Roberta, é diferente do Pedro. Ou alguns dizem que nem existe, né? Alguns dizem que a felicidade são os momentos felizes, isso é tudo que nós podemos conseguir, então por isso que esses estudos da ciência são importantes. Hoje nós sabemos que tem sim uma parte da felicidade que é subjetiva, que é diferente mesmo para mim e para você, mas tem outra parte da felicidade que é comum a todos os seres humanos. O bem-estar físico, por exemplo, todos nós precisamos descansar, precisamos nos alimentar. Isso é comum a toda a humanidade. Agora, qual alimento ou qual horário de descanso, quantas horas de sono, se dorme mais cedo, acorda mais tarde, enfim, isso pode ter algumas variações, mas ainda assim, hoje nós podemos construir boa parte desse escopo do que é felicidade como algo comum a toda a humanidade. Agora quero saber, é possível treinar o cérebro para a gente ser mais feliz? Olha que interessante, né? A neurociência, então, tem um pesquisador chamado Richard Davidson. Ele passou algumas décadas estudando o cérebro humano para realmente poder fazer essa afirmação. A felicidade é uma habilidade, ela pode ser construída, praticada, desenvolvida, aprendida. Por isso que todos esses campos de conhecimento, seja através da ciência, da religião, da filosofia, são importantes para o indivíduo fazer uma reflexão e poder compreender para ele quais são os elementos essenciais, o que é que realmente é importante e que lhe traz significado na sua vida e que ele pode trazer para sua prática cotidiana do dia a dia de maneira mais enfática. Agora, quando a gente fala sobre treinar o cérebro, então, para ser mais positivo, que é o que geralmente dizem, né? Seja mais positivo. Só que, por vezes, isso também é um equívoco, porque a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa mente positiva e a mente negativa, porque a mente negativa nos alerta sobre riscos, faz com que a gente não atravesse a rua na frente de um ônibus expresso, ou que faça uma prevenção sobre as consequências do que a gente vai fazer. Então, assim, ter um pouco de pé no chão, projetar coisas negativas faz parte da nossa sobrevivência também, né? Como não cair nessa armadilha, que até já deram um apelido da positividade tóxica? Olha, essa é uma questão muito importante no momento que nós estamos atravessando, esse conceito da positividade tóxica que você descreveu muito bem, né? De muitas vezes querer enterrar essas emoções que são mais desafiadoras, porque as emoções elas são neutras, né? A neurociência entende que cada uma das emoções serve, presta um papel na nossa existência. Como você disse, a negatividade ela tem a sua importância, a tristeza tem a sua importância, nos leva a reflexões profundas que a felicidade não leva. Muitas vezes precisamos de uma tristeza profunda para tomar uma decisão importante na nossa vida, para se dar conta de algo que você não quer mais e quer deixar para trás. Então cada emoção tem o seu papel importante. E a positividade tóxica muitas vezes tenta camuflar esses estados emocionais que podem ser mais desafiadores em prol de uma propensa positividade que na verdade acaba ficando superficial, acaba ficando irreal e pode inclusive levar ao adoecimento. Esse conceito da positividade tóxica, ele se encaixa muito bem com o da ditadura da felicidade, que é algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa ideia de que nós temos que estar felizes 100% do tempo, a qualquer custo. Na verdade, de novo, todas as emoções são parte da existência humana e é preciso lembrar também que o bem-estar emocional não quer dizer não sentir tristeza, não sentir medo, não sentir raiva, porque todas essas emoções, de novo, fazem parte da vida, mas
o fato de eu ter ferramentas e instrumentos para lidar com cada uma dessas emoções, para fazer uma gestão emocional, para compreendê-las, e aí sim conseguir construir mais bem-estar. Muito bem, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai fazer uma pausa porque estamos encerrando o bloco estadual do TNews. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, eu vou voltar para a parte do Paraná, mas continua a conversa com o Gustavo lá na nossa transmissão no YouTube, para quem quiser assistir depois. Aos que ficam, boa terça-feira e até amanhã. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7 horas e 33 minutos. Hoje o Gustavo Arnes é convidado do TNews aqui no estúdio. Ele é idealizador do Congresso da Felicidade, professor de pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul, também professor da PUC Paraná, e descobri que também de outras instituições, porque a Simone escreveu pra gente dizendo: meu professor de Ciência da Felicidade na Unicesumar, sou de Toledo. Olha que Ó, a tua beleza, um aluna tá abraço para aqui. Simone e todos os alunos e alunas que estão aí acompanhando também o programa. O John está participando, dizendo que o conceito de felicidade muda conforme a idade na qual estamos. É verdade? Olha, o que muda, na verdade, vamos pegar o conceito do professor Tal Ben-Shahar, por exemplo, né? O bem-estar físico, ele segue sendo importante em todas as idades da nossa vida, o bem-estar emocional, o bem-estar dos relacionamentos e assim sucessivamente. Talvez o que mude sejam, por exemplo, as práticas que você vai cuidar dentro do seu bem-estar físico. Talvez o que mude um pouco seja a relevância de um ou outro elemento naquela parte da vida. Talvez o que mude seja aquilo que é essencial para você naquele momento. Tem uma certa parte da vida em que as pessoas se dedicam mais, por exemplo, à construção profissional. Faz parte. Tem um outro momento em que chega a paternidade, a maternidade e as relações mudam. Então, mas eu quero dizer assim que aquilo que é essencial, aqueles elementos que estão lá, eles seguem sendo os mesmos pilares. Eu acho que com o avançar da idade, também o que a gente pode pensar que faz a diferença aí é o amadurecimento do ego mesmo, né? Quanto mais a gente tem o ego infantil, mais narcisista, mais centrado em si mesmo, mais difícil ter satisfação na vida, né? Certamente. Com certeza, isso é verdade. É um peso que vai saindo dos ombros, né? Aquele peso de querer que todo mundo goste de você, é o peso de querer conquistar as pessoas, de querer fazer pelas aparências, né? Eu acho que com a maturidade vai mudando e a gente vai curtindo coisas mais singelas, né? E muito melhores. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Eu ia perguntar sobre isso. Qual que é o peso do autoconhecimento na felicidade? Você veja que dentro da espiritualidade, dentro da religião, dentro da psicologia, dentro da filosofia, o autoconhecimento sempre foi uma tônica importante. Agora a gente tem uma ciência estudando a felicidade que afirma a mesma coisa, né? Qual seria assim o primeiro passo? A primeira coisa a fazer? Autoconhecimento. Porque se nós estamos falando de bem-estar físico, eu preciso entender que alimentos são aqueles que me fazem bem, que alimentos são aqueles que não fazem. Que alimentos são aqueles que eu, inclusive, às vezes confundo a felicidade com o prazer que é negativamente orientado, por exemplo. Se nós vamos falar de bem-estar emocional, eu preciso compreender o que eu estou sentindo. Para compreender o que eu estou sentindo, eu preciso me observar, eu preciso observar os gatilhos, eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui dentro. Então, hoje, nós temos uma ciência que também vem falando da importância do autoconhecimento na construção de felicidade. Quando a gente fala em autoconhecimento, primeiro momento dá para pensar, né, na psicoterapia, né, ajuda profissional nesse sentido, mas vamos dizer que vamos afastar, né, um elemento externo. Como que a gente busca isso? É refletindo, é parando para pensar, é anotando? Como é que a pessoa se conhece melhor no seu dia a dia? Autoobservação, certamente o primeiro ponto. A anotação ajuda muito. Então, eu estava até recentemente conversando com um amigo que começou lá o seu diário emocional. O diário emocional consiste em você anotar aquilo que você está sentindo no momento em que você está sentindo e você tentar conectar o que você está sentindo com o motivo que te levou até lá. Então, puxa, eu tô sentindo raiva. Qual foi o gatilho que ativou essa raiva? Muitas vezes você vai observando, tem um gatilho imediato, mas você vai observando que tem gatilhos menores ou que é um estado que até você já estava de alguma forma construindo há algum tempo. Muitas pessoas dizem, mas eu sou bastante explosivo, a hora que eu vejo eu já explodi, já tô gritando. Isso é um passo, né? Quando a gente se dá conta, muitas vezes você já explodiu. Agora, antes de explodir, a raiva já tá dando outros sinais de impaciência, de desconforto e assim sucessivamente. Você pode fazer isso no final do dia, por exemplo, e o que normalmente as pessoas percebem, eu já fiz esse diário, é que as nossas emoções elas são bastante repetitivas. A gente sente basicamente a mesma coisa nos mesmos momentos, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Então, fica fácil de você detectar o que está acontecendo e, inclusive, o que você pode fazer para mudar aquilo que você quer.
Além do autoconhecimento, o que mais a gente pode fazer para treinar o nosso cérebro para ser mais feliz? Ah, excelente. Então, na questão prática, né, a gente pode pegar aí, de novo, né, dentro do conceito do professor Tal Ben-Shahar, da felicidade enquanto bem-estar físico, bem-estar emocional, intelectual, relacional, espiritual, eu pegar cada um desses elementos do bem-estar e fazer uma reflexão, né? Como é que tá esse elemento aqui na minha vida? Será que estou cuidando o suficiente? Será que estou precisando dar um pouquinho mais de atenção? Será que estou encontrando equilíbrio aqui entre o tempo e a energia que eu dedico a cada um deles? Agora nós temos a terapia, nós temos a yoga, nós temos a meditação, nós temos a contemplação, nós temos as práticas religiosas, nós temos as práticas culturais, artísticas, os hobbies das pessoas auxiliam muito na questão do bem-estar mental, porque quando eu faço aquilo que eu gosto de fazer, né, os nossos hobbies, as nossas atividades favoritas, eu acabo engajando a minha atenção no que eu estou fazendo. E quando eu concentro a minha atenção no que eu faço, eu naturalmente vou encontrando um estado de relaxamento, porque a nossa mente ela para de girar em muitas direções, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, eu queria trazer também um exercício mais prático, assim, da psicologia positiva, né? É uma reflexão bem simples, você pode fazer ela à noite, quando você se deita. Qual foi o melhor momento do meu dia de hoje? É isso, uma pergunta bem simples. Qual foi o melhor momento do meu dia de hoje? Essa pergunta, ela vai te mostrar rapidamente 3 coisas, né? Que, basicamente, em primeiro lugar, por pior que tenha sido o seu dia, ele sempre tem um melhor momento. Opa, né? Aqueles aí fica dias bom. mais difíceis, ainda assim você consegue localizar E sempre tem, algo né? de bom que aconteceu. Sempre tem. Né? O segundo ponto é que nós estamos estimulando neuroquimicamente sinapses diferentes. Normalmente a gente deita na cama, vai deitar, às vezes faz uma passagem do dia, tudo que não deu tempo de fazer, aquilo que eu preciso fazer no dia seguinte, então a gente já dorme muitas vezes num estado um pouco mais angustiado e ansioso. Quando você para fazer essa reflexão, qual foi o melhor momento do meu dia, eu estou ativando outras sinapses, né? Outros caminhos neurais que vão me auxiliar na construção de mais otimismo, de mais criatividade, de mais resiliência, mais motivação interna. É importante, a psicologia positiva fala no otimismo enquanto uma capacidade de enxergar cenários futuros positivos. É uma capacidade também, quer dizer que pode ser treinada. E por fim, o ponto da autoliderança, quer dizer, eu sou capaz de encaminhar a minha vida no sentido daquilo que eu acredito, no sentido também que todos nós merecemos, de sermos mais felizes. Então, esse é um exercício bastante simples, que tem um impacto bastante grande, até neuroquimicamente, né? Tem, por exemplo, um hormônio que nós produzimos à noite chamado melatonina. Ele é o responsável pela função reparadora do sono. O que acontece? Vou perguntar para os ouvintes, vocês respondem interagindo aí pelas redes onde vocês estão. O que acontece quando você dorme preocupado com alguma coisa? Normalmente a gente acorda mais cansado que quando foi deitar, né? Por quê? Aquele sono agitado, às vezes pesadelo. Exatamente. Essa preocupação, ela influencia, ela bloqueia a produção da melatonina. Quando eu faço essa reflexão, qual foi o melhor momento do meu dia, eu estou auxiliando a produção da melatonina. Quer dizer, nós dormimos melhor, nós temos a sensação de acordar nos sentindo mais descansados. E olha que interessante, porque a melatonina ela é produzida, a gente pode produzida em farmácia, você pode comprar ela. Ela foi, inclusive, aí em 2021, na pandemia, o 3º ou o 5º remédio mais vendido do Brasil por conta dos problemas de sono que as preocupações da pandemia estavam causando. Desregulou toda a rotina, né? Exatamente. E o fato é que o corpo absorve mais e melhor a melatonina que eu produzo naturalmente. Então, isso é mensurável por exame de sangue, né? Os estudos mostram que as pessoas que fazem esse exercício têm uma absorção maior de melatonina do que aquela que é ingerida, comprada na farmácia, por exemplo. Legal, ó, a gente tem a participação da Rosimari Cordeiro, de Campo Largo, diz que papo gostoso, contagiante, tá mandando um abraço pra você. Opa! Tem a Cleide de Ubiratã, a felicidade pra mim é ter paz, e apenas o necessário, ou seja, qualidade e não quantidade. Faz muito sentido. Excelente. Você, Gustavo, é sobrinho neto da Zilda Arnes, né? Uma pessoa que dedicou a vida dela a ajudar os outros. Estou puxando essa referência pelo seguinte: como é que fazer o bem, trabalho voluntário, caridade, gentileza, isso contribui para que a gente seja mais feliz? Excelente. A Zilda Arnes é minha tia-avó, irmã do meu avô. Eu tive assim, uma grande oportunidade de conviver com ela, em especial um pouco mais na época de adolescência, né? Por conta que meus pais viajavam aqui pro litoral do Paraná, a gente acabava se encontrando por lá onde ela tinha uma casa. E realmente, assim, ela era uma pessoa diferente, sabe? Aquelas pessoas que você encontra, assim, que você, sabe? Até o fato de estar perto, assim, a gente já sente alguma coisa. E eu acho que hoje, né, fazendo essa reflexão, assim, é justamente
dessa dedicação da sua vida a algo maior, né? Você falou dessa construção do ego, né? Que é uma parte importante da nossa história, mas essas pessoas que vão para além dessa construção do ego parece que realmente encontram algo diferente, né? Em relação a sentido e significado para a sua vida. Hoje a ciência estuda essa generosidade, né? Como um aspecto muito importante da nossa felicidade. Tem um estudo bastante interessante feito lá na Universidade do Sul da Califórnia, depois foi replicado bastante. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, né? Grupo A e grupo B. Para o grupo A eles deram lá $50, disseram assim, vai lá e compra alguma coisa para você. E aí eles foram relatando, né, como é que a pessoa se sente. Depois colocaram a pessoa naqueles scans cerebrais para ver atividade no cérebro. E o grupo B recebeu $50 para comprar algo para alguém. Essas pessoas se relataram mais felizes do que aquelas do grupo A, e os scans cerebrais mostraram uma atividade no cérebro por um tempo maior. Ou seja, quando nós fazemos algo por alguém, nós realmente nos sentimos mais felizes. O nosso cérebro está equipado para isso. A generosidade, né, o fato de nós nos sentirmos felizes com a alegria do outro, é uma nuance muito bonita da felicidade. A gente acaba também. dando o que sobra, então eu acho que é uma via de mão dupla. Quem é mais feliz tende a ser mais generoso, e quem é mais generoso se sente mais feliz por isso, né? Então, são 2 caminhos pro mesmo fim ali, né? Um ciclo virtuoso mesmo. Isso aí. Com relação à nossa velocidade do dia a dia, uso de tecnologia, tudo isso, né? E o imediatismo, que é uma característica mais forte ainda nas gerações mais novas. Qual que é o impacto disso tudo na nossa capacidade de ser feliz? Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e ele tem um livro excelente chamado A Sociedade do Cansaço, que ele mostra que essa aceleração vai nos levando a esse cansaço. E realmente, né, hoje com o burnout aí cadastrado como uma doença, inclusive no Cadastro Internacional de Doenças, nós somos a sociedade do esgotamento, né? Estamos estressados, estafados, e isso realmente acaba se tornando um obstáculo para a construção de felicidade. As tecnologias estão aí, essa é a forma de comunicação que nós temos, é importante que cada um encontre a forma como realmente vai dosar, né, o quanto está exposto, por exemplo, a redes sociais, o quanto as redes sociais podem ter um impacto no bem-estar mental, por exemplo, né, de maneira negativa, inclusive, o uso do WhatsApp de maneira profissional, em horários que não trazem um bom equilíbrio da nossa rotina. Então tudo isso precisa ser olhado com cuidado, porque realmente se torna um obstáculo à construção de bem-estar. E como a medicina tem influenciado a felicidade, quando a gente está falando não de uma pessoa que tem uma plena saúde mental, mas de uma pessoa que tem um problema químico, tem um problema de saúde mental, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse e tantas outras doenças que talvez não seja um aumento de volume em geral, mas um aumento dos diagnósticos, porque agora se dá atenção a isso, né? Como que isso impacta de forma mais geral na sociedade, estarmos passando pelos tratamentos, estarmos passando pelas terapias, tomando os medicamentos quando há efetivamente um problema de saúde mental, na questão da felicidade, lógico. Excelente, hoje nós temos aí diversas linhas, né, médicas que trazem essa atenção à saúde integral, à medicina da qualidade de vida. No Congresso Internacional de Felicidade nós sempre trazemos esses debates médicos justamente para que a gente possa ter um olhar mais amplo sobre essa questão. Como é que nós estamos lidando com as emoções, com os altos e baixos emocionais? Como é que nós estamos lidando com toda essa negatividade a que nós estamos diariamente expostos, seja através das mídias, seja através da tecnologia, da internet, dos telefones e assim sucessivamente. Hoje nós temos o avanço da tecnologia e da medicina permitindo diagnósticos que anteriormente não se tinha, permitindo o avanço, inclusive, das medicações alopáticas para conter crises mais graves. Agora, é sempre importante dizer que o autoconhecimento segue sendo uma chave, uma base importante. A medicina, muitas vezes, ela se localiza no sintoma, e o sintoma também precisa ser contido, muitas vezes. É importante, a pessoa está passando por dificuldade, está em sofrimento, nós temos o avanço da tecnologia, ele está aí para isso, para tirar realmente a pessoa do sofrimento e da dor. Agora, muitas vezes é preciso um mergulho mais profundo nas origens, nas causas. O que é que está me levando a esse desequilíbrio, seja ele emocional e mental, para que eu possa atuar nas raízes, para que eu não fique dependente também de uma medicação ao longo de toda uma vida. Neuroquimicamente, muitas vezes, existe uma necessidade de medicação, né? Neuroquimicamente, se tem alguma questão, a medicação está lá, ela resolve aquele problema, mas muitas vezes é uma questão de nós buscarmos também um estilo de vida que favoreça uma maior qualidade, uma maior prosperidade de bem-estar.
Queria que você falasse para a gente encerrar sobre o Congresso da Felicidade. Como surgiu essa ideia de fazer o Congresso? Eu sei que é um sucesso, todos os anos vem gente do Brasil inteiro, até de outros países para participar, né? Como que começou essa história e como que vai ser a edição desse ano? Ah, muito bem. Eu conheci a Ciência da Felicidade em 2013. Vai fazer aí já uma década, né, nesse ano, e realmente pude perceber o impacto que significativamente mesmo teve na minha vida. Veio de uma ideia, assim, de, puxa, como é que nós podemos levar esse tema para mais pessoas, que surgiu o Congresso em 2016, quando nós fizemos o nosso primeiro ano. O Congresso busca trazer palestrantes do Brasil e do mundo com as suas reflexões sobre o tema a partir da ciência, mas também da arte, da filosofia, da espiritualidade, um final de semana inteiro, sábado e domingo. Não é para quem estuda o assunto, é para todo mundo. Para todo mundo, ele é um congresso completamente aberto. Todos aqueles que têm interesse no tema, mesmo que não tenham conhecimento nenhum, são, claro, muito bem-vindos, porque nós abordamos o tema a partir desses 4 pilares. Então nós vamos ter esse ano o professor Mário Sérgio Cortella na filosofia, a Monja Cohen na espiritualidade, o Rossandro Klinge na psicologia. Teremos um painel de debate com a Daniela Mercury, com a Maria Paula, abordando a felicidade a partir da arte. Ai, que legal! O Amit Goswami da física quântica, o Luiz Galhardo lá da Espanha para falar desse movimento que existe em torno da felicidade. Ele tem uma fundação que trata do tema, com trabalhos inclusive na ONU. São 20 e tantos palestrantes que nós temos aí para fazer uma reflexão realmente ampla e profunda em relação ao tema. Dias 18 e 19 de novembro. Acontece aqui em Curitiba, presencialmente, lá no Parque Barigui. Os ingressos estão à venda em congressodefelicidade.com.br. E nesse mesmo final de semana, paralelamente ao congresso, nós temos também o Festival de Felicidade acontecendo ali, é gratuito, aberto ao público, ocupa diversas áreas ali do próprio Parque Barigui, com muitas atividades aí para a família. Ah, legal! Exatamente. Então as pessoas, mesmo quem não está inscrito no congresso, quiser dar uma olhada por lá, pode passar por lá também. Pode passar por lá, festival. Atividades para toda a família, jogos, brincadeiras, música, dança, yoga, meditação, enfim, bastante coisa acontecendo de maneira gratuita e aberta ao público em vários espaços lá do Parque Barigui. Legal, a gente vai colocar o endereço do Instagram do Congresso, né, no postzinho com a foto tradicional no nosso Insta, com o Gustavo. Agradeço muito pela tua presença aqui, Gustavo. E sucesso com o Congresso. Obrigado, Roberto. Deixa aí um abraço para o Marcelo e para todos os nossos ouvintes também.